A palavra aliança faz algum sentido para você? Eu quero falar sobre isso no nosso episódio de hoje, o significado de aliança. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer, está começando mais uma Hora do Café e esse é o primeiro vídeo da nossa série Casamento. Eu já quero agradecer aos nossos apoiadores, Mania Decor, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Aeros pela parceria. Muito obrigado por estarem com a gente. O casamento foi projetado por Deus para que fosse algo bom, de alegrias e desfrutes. E há um grande propósito nessa união. Afinal de contas, escolhemos e nos comprometemos com uma pessoa que passará o resto da vida ao nosso lado. Pelo menos essa sempre foi a ideia original de Deus. Eu sei que hoje em dia é difícil entender o que é uma aliança e a importância que ela tem. Eu não estou falando dos anéis usados na cerimônia do casamento, porque eles são apenas simbólicos, mas eu me refiro à verdadeira aliança, que é o compromisso firmado no altar do matrimônio. Infelizmente, na nossa cultura, o seu sentido original acabou se perdendo, sendo tratado até como desnecessária, mas para Deus ela continua tendo o mesmo valor, como um compromisso de responsabilidade e verdade, porque foi Deus quem criou e estabeleceu o que chamamos de aliança, e quando uma é firmada, ela não pode ser quebrada, mas precisa ser honrada e cumprida até o fim. Então, fazer parte de uma aliança de casamento significa ter uma responsabilidade ilimitada com o cônjuge e sem reservas. É ter um forte compromisso de lealdade até a morte. E a vida independente já não é mais uma opção, mas agora a vida compartilhada passa a ser a prioridade. Uma aliança é composta de promessas e termos, onde as promessas expressam um compromisso, são uma garantia de fidelidade e indicam o que os parceiros farão. Os termos são as condições sob as quais o acordo será cumprido, indicam a duração da aliança. Algo muito importante também é saber que uma aliança não pode ser confundida ou comparada a um contrato, que pode ser desfeito, mas tem um significado muito mais profundo, porque traz consequências espirituais para nós, de vida para quem tem, mas consequências de morte para quem não tem, por causa do pecado. Porque o princípio de Deus é que a união do casal e desfrutar de suas benéfices seja dentro do compromisso da aliança. Isso guardará o casal e a família espiritualmente, por estarem cumprindo um princípio em obediência a Deus. O nosso maior exemplo quando o assunto é aliança é o próprio Deus. A Bíblia nos traz várias alianças que Deus fez ao longo da história e mostra um Deus que cumpre as alianças que faz. Ainda que o homem não cumpra a sua parte para com Deus, isso não muda quem Deus é, porque ele continua sendo fiel e honrando seus compromissos. E apesar dos princípios bíblicos estarem se perdendo, inclusive para as pessoas que se denominam cristãs, para Deus eles continuam sendo os mesmos, tendo a mesma importância e valor. Por isso Deus, através da sua palavra, nos ensina o que é preciso para permanecer e honrar esse compromisso. Por isso, aprendendo com a Bíblia e praticando os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, desfrutaremos de um casamento de verdade, porque são eles que nos ensinam e nos dão um norte a respeito daquilo que precisa ser a base de uma família, que dará estabilidade para a nossa casa e nos protegem das ciladas do diabo e nos guardam. É a palavra de Deus que nos corrige nas áreas que nós estamos errando e nos aconselha a como evitar muitos erros também. Nos instrui num caminho sólido que aponta um destino e um propósito, para que a gente não fique mais estagnado e nem fique andando em círculos. Nos dá a segurança de construir um lar sobre um fundamento firme, que não será abalado quando ventos e tempestades da vida baterem, mas que irá permanecer. Por isso, Deus quer ser participante ativo da aliança, e não apenas uma testemunha ou alguém que nos lembramos no dia do casamento. E nós precisamos que Ele seja presente. Isso será fundamental. Porque foi Deus quem criou o homem e a mulher, foi Ele que projetou o casamento e estabeleceu uma aliança. Ele nos conhece como ninguém. Sem a ajuda de Deus é impossível viver e desfrutar da aliança do casamento plenamente. Ele sabe o que precisamos ser e fazer para que o casamento permaneça até o fim. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, Salomão diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Em vários textos a Bíblia nos aponta a importância de não estar só, de não andar só,
que 2 é melhor do que 1, então quanto melhor será uma terceira parte nisso. E nesse caso, essa parte principal do relacionamento é Deus. Por isso, quando Deus faz parte de uma aliança de casamento, ela passa a ser uma aliança dupla entre os cônjuges e dos cônjuges com Deus também. Porque desde o princípio, Deus sempre teve a intenção de fazer parte da aliança, de ser uma parte ativa entre ele e o casal, como aliás acontecia diariamente no Éden, e hoje continua sendo a sua intenção para nós. E para encerrarmos, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aliança é coisa séria. Toda aliança de casamento é selada com o voto, onde empenhamos a nossa palavra e honra naquilo que está sendo proferido. Nós precisamos honrar a nossa palavra. Então fica aqui o meu incentivo para você. Uma aliança ela é fundamental para quem quer formar uma família. Busque saber o que Deus pensa sobre o casamento. Nunca é tarde demais para pôr a casa em ordem, nunca é tarde demais para começar a construir um casamento feliz e uma família saudável. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Obrigado por ficar comigo até aqui, obrigado aos nossos apoiadores, Mania Decor, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros por estarem com a gente. Deus abençoe sua vida, sua família, até o próximo episódio e tchau, tchau!